The Project Gutenberg e-book of the Lenda Est Carthago. These e-books for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this ebook. Title: The Lenda Est Carthago. Author: Eduardo C.N. Pereira. Release date: April 15, 2010. E-book Jogo da Velha 32001. Most recently updated, January 6, 2021. Language: Portuguese. Credits: Produced by Pedro Saborano. Produced from scanned images of public domain material from Google Book Search. Asterisco start of the Project Gutenberg ebook The Lenda Est Carthago. Asterisco The Lenda Est Carthago. Duas palavras ditas em uma academia de jovens, do Funchal, em 28 de fevereiro de 1909 por Eduardo Pereira. The Lenda Est Carthago. Do mesmo autor, a entrar no prelo, golpes, versos, com prefácio de Gomes Leal e carta de Afonso Lopes Vieira. Íntimos, contos e narrativas. A madeixa, entreacto, em prosa. Nossa Senhora do Carmo, prosa, versão do castelhano. A concluir, J.O.B., poema. Em preparação, Terra Mater, poemeto. Funchal 1913. The Lenda Est Carthago. Duas palavras ditas em uma academia de jovens, do Funchal, em 28 de fevereiro de 1909 por Eduardo Pereira da JCM. Composto e impresso sob a direção do autor na tipografia Esperança Funchal. Pode imprimir-se, Funchal, 25 de julho de 1913. A. Conego Pereira Ribeiro, vigario capitular. O desenho da capa é da SNRA. D. Maria de Ornelas, laureada artista madeirense. Abriosa Juventude Católica Portuguesa. Homenagem do autor entre as prescrições da doutrina cristã, há uma sobre a qual deverão insistir os pais, os directores espirituais, os parochos, recebendo o impulso dos seus bispos. Queremos falar da necessidade de acautelar os filhos ou os discípulos contra essas sociedades criminosas, ensinando-lhes desde o princípio a desconfiarem dos artifícios pérfidos e variados com auxílio dos quais os seus prosélitos procuram agarrar os homens. Leão XIII, Papa XIII. Senhores e camaradas, no orgulho de uma nação, está a fortaleza de um rero. Se Aníbal Barca conseguiu curvar a cerviz à orgulhosa República Romana, é porque trazia nas veias sangue de espartano. Roma, porém, ofendida no seu orgulho de invencível, jurou-lhe para logo, no desespero de um atleta humilhado, vingança por tamanha afronta. 2:14 Publio Cipial não se fez esperar em Éfrica. Encontrados os dois rivais, Cipial e Aníbal, bateram-se em luta acesa como leões. 3 Cartago recebia sentença de morte. Estava vingada uma afronta, mas afrontado o valor de um soldado. Quando Aníbal Barca viu o ocaso de Zama,
ajoelhou sobre o epitáfio da sua heroicidade. Ceder aos louros de tantas vitórias pelo desprestígio de uma derrota, 15 Alma da simpatia popular, Aníbal Barca, foi lisonjeado depois com o cargo de sufeta de Cartago. A sua boa administração saldou antes do prazo a indemnização de guerra, abarrotou as arcas do tesouro, desenvolveu consideravelmente o comércio e a indústria, aumentou e disciplinou o exército, e submeteu ao seu domínio as hordas belicosas dos aliados. Barca fizera de Cartago o Golias da guerra e o Bismarck da política. Não foi nada. A vitalidade da República Líbio-Fenícia chegou a ponto de atrair sobre si a rivalidade e o ódio da República Romana. De vil espólio de guerra, Cartago evolucionava para um importuno fardo do seu vencedor. 16n Este Comenos, Roma, passava o tempo a ruminar a cólera do seu despeito. O Senado convocava os membros muitas vezes ao dia, e à noite, não era suficiente para discutir planos e levantar castelos. O refugiado de Adrumeto IV ainda tentou sacudir de sobre os ombros os andrajos de vencido. Mas foi só um desabafo de soldado que não passou de isto reunir exércitos. Porque Roma, muito ciosa dos seus pretendidos direitos, de supremacia universal, mandou imediatamente o velho censor M. Pórcio Catão, ao serviço do Senado, na qualidade de embaixador secreto, espionar a sua aliada de há 2 dias 17 ao entrar em Cartago. O matreiro espia, quando viu que a desventurada cidade ressurgia das ruínas da sua desgraça e tomava pulso para um derradeiro esforço, não foi menor o espanto que o desespero do velho censor. Da sua alma soberba, vibrante de patriotismo e de vingança, saiu espontaneamente este grito de lenda este Cartago. E todas as vezes que falava no Senado, terminava sempre os seus discursos, com as lágrimas nos olhos, gritando de lenda este Cartago. Cartago deve ser arrasada. Jovens católicos, eu, moço embaixador do meu patriotismo, faço as vezes do romano Catão e venho gritar com todo o ardor da minha alma e 18 inteira energia dos meus pulmões de lenda este Cartago. Deve ser destruída Cartago. Não a Cartago inimiga de Roma, mas a Cartago inimiga da nacionalidade portuguesa, a Cartago que lhe vem sugando as entranhas, a Cartago que arruína a nossa independência e desequilibra a nossa autonomia. De lenda este Cartago, Cartago deve ser arrasada. A exemplo umas das outras, crescem, civilizam-se e progridem as nações. Portugal tem decaído no conceito dos povos 19 ter um filho de confessar os desvarios de sua mãe, mas já agora, não arrepiarei um passo do meu lema dizer a verdade. A nossa vida social e política está atravessando um período grave de acentuada decadência. 20 Convencemo-nos por demais da nossa pequenez, eis porque nos perdemos. 7. Mas, como diz o Conde de Poli, não é a extensão, isto é, o poderio 21 que faz a soberania, não, é a faculdade de uma nação poder governar-se a si própria, em suma, a liberdade. Então como nos temos governado? Bem ou mal, não me compete a mim, fraco juiz da minha pessoa, julgar a alheia. Apenas, dentro da esfera dos meus direitos,
apresento a crítica imparcial dos factos. A união dos homens na sociedade para o bem, além de ser uma necessidade, é a exigência de um direito individual. 22 e ato 8. Mas a união para o mal, não só é um crime como um abuso desse direito. 23 é a decadência intelectual dos indivíduos e a bancarrota da sociedade. 9. E a razão desta afirmativa está 24 em que os indivíduos, sendo livres para o bem, não podem abusar de essa liberdade sem ir de encontro à sua própria natureza, postergando os próprios direitos e os direitos dos seus concidadãos. Mas, o homem que se deixa coagir para o mal no seu livre arbítrio, não tem dignidade ou é um louco. E com homens loucos ou indivíduos sem dignidade, não pode haver justiça e falta necessariamente a moralidade. A sociedade periclita e morre. Isto em princípio. Vamos às deduções. Quem entra com o pé esquerdo no palco da vida, diz a sabedoria das 25 nações, enceta mal a sua carreira. Unirem-se indivíduos para o mal, está provado que é de si um direito ilegítimo e um atentado de lesa humanidade, portanto, que havemos de esperar de certas sociedades, cuja existência se subtraiu aos direitos da consciência humana e cuja ação os está devendo ao direito das nações. Se pois o alicerce começou falso, o que será o corpo do edifício? Clandestinamente, reúnem-se certos indivíduos. Aonde? No segredo das trevas. Em virtude de que direito? De um abuso de liberdade. Dentro de que lei? A sombra protetora do manto dos governos, 26 e que tratam. Misterioso. Que mandam. Ódio à autoridade e guerra a Deus. Ora, em odiar a autoridade e guerrear Deus, não vejo outra coisa, que não seja a ruína das sociedades e o aniquilamento das nações. 10, 27 AN. Este lema diabólico, um atentado contra o homem e uma blasfêmia contra Deus. 28 é querer quebrar os laços da família e desorganizar a sociedade. 11 é fomentar a desordem e perturbar a 29 paz, é deprimir a inteligência e escravizar a vontade, é desmoralizar e perder, é arrastar e seduzir, é armar sicários e preparar revoluções. Eis o que são em dedução sintética as sociedades secretas. Estão consequentemente, liquidadas no seu direito à existência e nas vantagens que oferecem à sociedade. 12. Mas, não discuto uma hipótese, tenho por mim a realidade dos factos. 30. A sociedade secreta existe infelizmente em Portugal. A sua existência está patente aos olhos de todos, nas suas lojas, nos jornais, nos comícios, na praça pública, na casa particular, na esquina da rua e adentro dos cemitérios, na oficina do operário e no escritório do capitalista, no livro e na escola, dentro da lei e nas mãos dos legisladores. E existe sob vários sistemas, para os piores fins. 13. Uma que era pétrea para a desordem, outra para a chamerra e ainda outra para a impiedade. 31. A autoridade, propriedade e Deus, são fardos velhos que pesam sobre a consciência desses indivíduos. E a sociedade secreta é quem impera, quem manda e quem vence, na ordem econômico-político e social de todo o globo. 14. Eis aqui o alvo onde eu queria bater.
E por menos lógico que fossemos, à outra porta não havíamos de lançar os males que enfermam a nossa 32 pétrea. Por isso, dizia no princípio deste que a nossa vida social e política estava atravessando um período de acentuada decadência. Disse e acrescento talvez, de próxima ruína 15. A sociedade secreta. Eis a Cartago que é preciso combater. Delenda este Cartago. Em forma de epílogo entra no mundo das letras o meu primeiro trabalho em volume. Não tem a pretensão de um livro, nem se arroga direitos de autoridade. Simples entre os humildes, nasceu espontâneo e agreste, como uma silva brava entre as urzes do montado. Do mesmo modo todos os que se lhe seguirem. Este, como os outros, são apenas 36 filhos da crença verdadeira, do amor sincero e da verdade amarga. São filhos da crença por Deus, filhos do amor pelo bem e filhos da verdade pela justiça. Vão estas palavras, em forma de epílogo, não para esconderem em pele de cordeiro um lobo, nem para levantarem ao Capitólio ou da fama, quem só merece a tarpeia da obscuridade, senão para darem razão de ser deste volume e evitarem o se torcer e deturpar o sentido legítimo do que fica escrito. Foi defendida, ontem, sem política, a diz. Sai hoje a público, sem política, o volume. É tão somente uma questão sociológica, é uma exposição de princípios, é uma afirmação 37 de crenças, é um grito de alma, é uma vibração de amor patriótico. Isto. Nada mais. Sugeriu-me a ideia de publicar este opúsculo, o desejo de oferecer uma lembrança aos meus amigos. Recebam N.O. como tal os que sabem apreciar a minha amizade. Os outros, saibam ser tão imparciais como vivem distantes. Eis a razão deste volume. Funchal, setembro de 1913 e P1 nas celebras batalhas de Sagunto 219 AC, e Canazem, 216 AC. 2 Roma era então, a senhora do mundo. Mas em seguida a Batalha de Canas, a República Romana, julgou-se de tal modo perdida, que se não desesperou da sua sorte, foi porque ainda lhe restava a má sorte dos seus escravos. Tendo sido abandonada por uma parte dos aliados é quando já se falava em procurar um refúgio ou além dos mares a Ramos, alistaram-se, no entretanto, todos os mancebos capazes de pegarem em armas e lançou-se mão até dos próprios escravos. 3 Na sangrenta batalha de Zama em 202 AC. 4 Velha cidade de Tairo, ao sul de Cartago, na costa oriental da Tunísia onde se refugiou a barca. 5 Portugal é um dos pontos negros da Europa, na crise que atravessamos. Conego Sena Freitas as novidades no Pelourinho. 6 É grave, queixa e aflictiva a situação financeira. Mais grave, mais aflictiva é a situação política. Nenhum dos atuais partidos políticos conhece o PES. A força indomável da tradição, os interesses permanentes das classes, a sensibilidade queixa e doentia da alma portuguesa, isso a que os publicistas modernos chamam as forças invisíveis, inacessíveis à coação física, a profunda ignorância da maior parte do PES, agravando o aliás natural predomínio dos interesses conservadores,
A nossa melindrosa situação internacional a 2 passos de um país que o sentimento da conservação obriga a hostilizar-nos e que pela assinatura do último tratado com a França entrou no grupo das grandes potências, as nossas relações com uma grande nação, a Inglaterra, paládio das liberdades públicas e onde a nossa política e administração provocam cotidianas demonstrações de hostilidade, as claras pretensões da Alemanha a uma parte do nosso domínio colonial ultramarino e a evidente má vontade dos seus poderes públicos pelas novas instituições portuguesas, a possibilidade de uma entente entre a Inglaterra e a Espanha acerca da nossa política interna. Recebendo ou não recebendo a Alemanha, em troca da sua neutralidade, compensações territoriais na África Portuguesa, tudo isso escapa à mentalidade jacobina dos pseudo-orientadores da opinião republicana. Assim, para qualquer lado que volvamos os olhos, logo deparamos com um abismo torvo e iante. Por isso, com reticências fecham os políticos as suas considerações sobre a crise. É que ninguém, com efeito, vê claro na situação actual, ninguém. Ou antes todos os espíritos lúcidos veem a mesma coisa que desesperadamente ocultam. Dr. Cunha e Costa Balanço Político, do ano de 1912, N.O. dia, N graus 374 de 31 de dezembro de 1912. 7. Se não fale por nós as novidades de 22 de agosto de 1890 na história da nossa decadência, levantou-se um novo e ruidoso padrão. O Tratado do Arentes e Ribeiro segue-se em esta série lamentosa ao Tratado de Methuen, e deixa-o no escuro. Em nossa honra e consciência, diremos alto e bom som, o tratado firmado em nome de Portugal com a Inglaterra é um padrão de imperecível ignomínia, e o dia, em que o seu texto completo for publicado no Diário do Governo, deverá ser considerado por todos os cidadãos amantes do seu país como um verdadeiro dia de luto nacional. 8. Les Ramseniers doivent pas se lemen vivre en famille, mais se unir en une société plus large, que se appellera tribu, cité, nation. La nature mondiale homme lui fait de la tendance sociale en besoin une loi. Consideres en effet, les facultés de l'homme, vous verrez qu'autres, pour acquérir l'épanouissement, exigem bien fait de la vie sociale. Por elle entretient qu'invinable de sa vie corporelle, mille objets sont nécessaires ou utiles, de là naissent les métiers et divers et les échanges qui en sont la suite. Voyez au-dessus, la vie intellectuelle, denus sandouble se, la science et l'art, pour naître, grandir, se épanouir, ces fleurs plongent leurs racines dans l'iterrain social et improntent à l'atmosphère sociale et l'air que eles respirem. Plus nécessaire accord plus belle, plus générale aussi est la vie marelle, puis qu'elle regne en toutes conditions humaines, et que ele prépare elle immortelle vie, la vie en Dieu, a elle aquele homme est destiné. Or, se est denus la vie sociale que se conservem les données fondamentales de la marelle, se est o a que eles trouvent leurs principales applications. Toute vie marelle, en effet, repose sur une tradition religieuse aussi ancienne que l'homme. Ele est dominé par un fait qui est la vocation de l'humanité à un état surnaturel et à un fin surnaturel. Or,
se fecit tradition in pelvenetri econus e transmis par la societe par sain segnement. Por arriver a cet fin, l'homme a besoin de la force qui donne milieu et l'éducation, l'exemple et l'entraînement mutual. Ela besoin por son corps et por son âme de l'aide de la charité fraternelles. Se est dans la société avec ss semblables que il peut pratiquer la vertu et le dévouement qui s'imposent à lui pour remplir sa destinée. Est il pas juste, enfim, que les ramos, on fondé un mediu, unissent pour rendre à leur peri et à leur maître les devoirs de religion que lui sont das. Mr on la société nove si la société nad autre principe que un libre contrat, J. Rousseau, Etat, une fois constitué, est la seule source du droit, a LNR connaît com droit anterior ou superior ao sin. L'individu ne peut lui appuyer nas sa conscience, nas sa destinée celeste. La família nad autre loi et de autre constitution quitte celle que ele ressoit de l'État. La religion n'a point de droit divino. Ce que il plaît à l'État de ordonner, cela est le droit. Des lors, l'arbitraire sanctionne par le nombre, soutenu par la force, voilà la loi. Se est la porte ouverte auxiliary extravagâncias sociales, a l'anarchie. Mr on la société des ainda que o homem, impelido por uma certa arrogância e indocilidade, se sinta muitas vezes inclinado a repelir o freio da autoridade, nunca pôde, todavia, chegar a não obedecer a pessoa alguma. A própria força da necessidade exige que alguns tenham o mando em toda a associação e comunidade de homens, a fim de que a sociedade se não desmorone, privada de um príncipe ou de um chefe para a dirigir, e se não coloque na impossibilidade de atingir o fim para que se constituiu. Leão XIII, Papa ENC de 29 de junho de 1882. Sem autoridade, a sociedade não é pessoa moral, porque não tem em si o princípio da sua essência, unidade e atividade. Tessinibal de direito social la nature de l'homme et sa destinée. Les intérêts de la famille et ceux de l'État sont téléphones que il n'est pas possible de les séparer de l'idée de Dieu ou de la religion. Sans oublier tous les désordres, il est nécessaire à la prospérité même matérielle de la présente. Par la religion, la vie individuelle et la vie sociale s'orientent dans leurs vrais sens. Se est a deriver Dieu. La société, pour atteindre sa perfection, a besoin de liberté, de justice et de dévouement, alors que les passions humaines sont toujours prêtes à enfannter l'égoïsme, l'injustice et le despotisme. Seul, la religion a rendu auxiliary ramos leur pleine liberté, seul, ele assure dans les relations publiques et privées les bienfaits de la justice, seul, ele inspire ao cœur humain les dévouements continus et les héroïsmes cachés, même quand l'ny a aucun espoir de récompense humaine. Mr on la religion quando se tem assistido de perto a este espetáculo, pode avaliar-se a influência do cristianismo nas nossas modernas sociedades, pois é ele que traz o pudor, a doçura, a humanidade e que, entre nós, conserva a honradez, a boa-fé e a justiça. Nem a razão filosófica, nem a cultura artística e literária, nem a honra feudal, militar e cavalheiresca, nem os códigos,
nem os governos, nem as administrações podem substituir esta obra benéfica. Taineurig de la France contemporânea não existe povo algum, por inculto e selvagem que seja, que não tenha fé em Deus, apesar de não conhecer-lhe a essência omnibus de dias opinio incita est nec ulla genus quam est adeu extra legis que mores que projecta, ut non alicus Deus credat. Cicero de Leg. I. 24. Os príncipes e as repúblicas, que desejam manter-se incorruptos, devem sobretudo manter incorruptas as cerimônias da religião e prestar-lhes a devida veneração. Porquanto o desprezo do culto divino é o maior indício da ruína de uma província. Machiavellicamente deiam homo de stato, L.I., C. 11 e na verdade, suprime o temor de Deus e o respeito devido às suas leis, deixai cair o descrédito sobre a autoridade dos príncipes, dai livre curso e animação à mania das revoluções, soltai as rédeas às paixões populares, quebrai todo o freio, excepto o dos castigos, chegareis pela força das circunstâncias ao transtorno universal e à ruína de todas as instituições. Leão XIII, Papa ENC de 20 de abril 1884 12 O mal que elas fazem revela-se de tempos a tempos, por terríveis revoluções religiosas ou políticas. Mas, ainda que não sucedessem de estas explosões assustadoras, o mal não seria menos real, com efeito para que podem servir estes recrutamentos misteriosos, estes juramentos que colocam seus adeptos à inteira disposição de chefes mais ou menos conhecidos, essa disciplina de ferro que arrasta algumas vezes os adeptos até o assassinato. Ocultar-se para deliberar e para obrar, não dá nem bom exemplo, nem boa esperança. Dr. J. de Diot Sociedades Secretas 13 Existe no mundo um certo número de seitas que apesar de se diferenciarem umas das outras no nome, nos ritos, na forma e na origem, se assemelham e ajustam entre si pela analogia do escopo e dos princípios essenciais. Leão XIII, Papa ENC de 20 de abril de 1884 14 Empregando a um tempo a audácia e o ardil, a sociedade secreta, invadiu todas as classes da jerarquia social e começou a tomar no seio dos estados modernos um poder que coeça e equivale à soberania. De esta rápida e formidável alastração resultaram precisamente para a Igreja, para a autoridade dos príncipes, para o bem público, os males que os nossos predecessores haviam previsto desde muito tempo. E somos já chegados a ponto de haver motivo para conceber os mais sérios receios pelo futuro, não certamente quanto ao que diz respeito à Igreja, cujos sólidos fundamentos não podem ser abalados pelos esforços dos homens, mas relativamente à segurança dos Estados, no seio dos quais se tornaram poderosíssimas. Leão XIII, Papa idem 15 Por terra a túnica em pedaços agonizando a pétrea está. Ó mocidade, ouço os teus passos. Beija-a na fronte, ergue-a nos braços, não morrerá. Rasga o teu peito sem cautela, dá-lhe o teu sangue todo, vá. Ó mocidade, heróica e bela, morre a cantar. Morre, porque ela reviverá. Guerra junqueiro finis pátria e erratas são ossos do ofício que sempre os deixa quem trabalha.
Asterisco 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 End of the Project Gutenberg e-book de Lenda Est Cartago. Asterisco 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 Update de editions will replace the previous one, the old editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns the United States copyright in these works, so the foundation, and you, can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalties. Special rules, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg trademark electronic works to protect the Project Gutenberg trademark concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalties for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copies of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this e-book for nearly any purpose such as creation of derivative works, reports, performances and research. Project Gutenberg e-books may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with e-books not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg trademark mission of promoting the free distribution of electronic works, by use or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg. You agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg trademark license available with this file or online at www.gutenberg.org/license. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg Trademark Electronic Works 1. By reading or use any part of this Project Gutenberg Trademark Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark/copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease use and return or destroy all copies of Project Gutenberg trademark electronic works in your possession. If you pay the fee for obtaining a copy of your access to a Project Gutenberg trademark electronic work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee set forth in paragraph 1.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few fees that you can do with most Project Gutenberg trademark electronic works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below.
There are a lot of fees you can do with Project Gutenberg trademark electronic works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg trademark electronic works. See paragraph 1.I below. 1c. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg trademark electronic works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States. If individual works are not protected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work as long as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg trademark mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg trademark works in compliance with the terms of this agreement for keep the Project Gutenberg trademark name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keep this work in the same format with its attached full Project Gutenberg trademark license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg trademark work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.E Unless you have removed all references to Project Gutenberg, 1.E1. The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg trademark license must appear permanently whenever any copy of a Project Gutenberg trademark work, anywhere on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This e-book is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this e-book or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before use this e-book. 1.E2. If individual Project Gutenberg trademark electronic works derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charges.
If you are redistributing or providing access to a work with the Freeze Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e1 through 1.e7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg trademark as set forth in paragraphs 1.e8 or 1.e9. 1.e3. If a individual project Gutenberg trademark electronic works posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e1 through 1.e7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the Project Gutenberg trademark license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e4. Do not unrecord, touch or remove the full Project Gutenberg trademark license terms from this work, or any files containing a part of this work or any other work associated with Project Gutenberg trademark. 1.e5. Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e1 with active links or immediate access to the full terms of the Project Gutenberg trademark license. 1.e6. You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copies of a Project Gutenberg trademark work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official Project Gutenberg trademark website, www.gutenberg.org, fecha parênteses, you must, at no additional cost, for expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full Project Gutenberg trademark license as specified in paragraph 1.e1. 1.e7. Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any Project Gutenberg trademark works unless you comply with paragraph 1.e8 or 1.e9. 1.e8. You may charge a reasonable fee for copies of your providing access to or distributing Project Gutenberg trademark electronic works provided that, item you pay a royalty fee of 20% of the gross profits you derive from the use of Project Gutenberg trademark works calculated using the method you already use to calculate your applicable taxes. The fees owed to the owner of the Project Gutenberg trademark, but he has agreed to donate royalties under this paragraph to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payments must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns.
Royalty payments should be clearly marked as such and sent to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in Section 4, Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Item you provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that S/he does not agree to the terms of the full Project Gutenberg trademark license. You must require such a user to return or destroy all copies of the works possessed in a physical media and discontinue all use of and all access to other copies of Project Gutenberg trademark works. Item you provide, in accordance with paragraph 1.f3, a full refund of any money paid for our core replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. Item you comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg trademark works. 1.E9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg trademark electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg trademark. Contact the Foundation as set forth in Section 3 below. 1.f1.f1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by U.S. copyright law in creating the Project Gutenberg trademark collection. Despite these efforts, Project Gutenberg trademark electronic works, and the media on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer codes that damage or cannot be read by your equipment. 1.f2 Limited warranty, disclaimer of damages, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg trademark electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedies for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except as provided in paragraph 1.f3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receive it, you can receive a refund of the money, if any,
you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund. If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.F4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.F3, this work is provided to you as with no other warranties of any kind, express or implied, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.F5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain types of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provisions. 1.F6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copies of Project Gutenberg trademark electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg trademark electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which would or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg trademark work. B. Alteration, modification, or additions or deletions to any Project Gutenberg trademark work, and C. Any defect you cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg trademark. Project Gutenberg trademark is synonymous with the free distribution of electronic works in formats readable by the widest variety of computers, including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the efforts of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reach Project Gutenberg trademark goals and ensuring that the Project Gutenberg trademark collection will remain freely available for generations to come. Em 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg trademark and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help,
See sections 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3. Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501(c)(3) educational corporation organized under the laws of the State of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation Senior Federal Tax Identification Number is 64-6221541. Contributions to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by U.S. federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, Utah 84116, 8015961887. E-mail contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact. Section 4. Information about donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg trademark depends upon and cannot survive without widespread public support and donations to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to cifrão 5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and many fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donations or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp our small staff. Please check the Project Gutenberg web pages for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5.
General Information about Project Gutenberg Trademark Electronic Works. Professor Michael S. Hart was the originator of the Project Gutenberg Trademark concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, reproduced and distributed Project Gutenberg trademark ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg trademark ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed as not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website, which has the main page search facility, www.gutenberg.org. This website includes information about Project Gutenberg trademark, including how to make donations to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to hear about new ebooks. The full Project Gutenberg license.